A maternidade e a paternidade estão hoje a ser atacadas. Tentativas generalizadas por parte do meio acadêmico, dos governos, das empresas e, sim, até de algumas igrejas estão a tentar acabar com termos como mãe e pai, mamã e papá. Conforme relatado neste artigo de 10 de março de 2021 do New York Post, uma escola privada de Manhattan que pretende usar uma linguagem mais inclusiva está a encorajar os seus alunos a deixarem de usar os termos mãe, pai e encarregados de educação, porque as palavras fazem suposições sobre a vida doméstica das crianças. A Grace Church School serve alunos do jardim de infância ao 12º ano em NoHo, Nova York, e oferece um guia de 12 páginas para alunos e funcionários sobre como tornar esta escola episcopal inclusiva. O guia explica que, em vez de usar mamãe e papá, os alunos e o pessoal devem usar adultos, pessoal ou família. E em vez de marido, esposa, namorado ou namorada, eles devem usar cônjuge, parceiro ou outro significativo. Não há fim para os guias publicados por instituições de ensino, empresas, governos e mídia sobre como revolucionar a forma como falamos uns com os outros. Tudo está incluído, exceto o que tem sido normal durante a maior parte da história da humanidade. Onde é que esta desvalorização das mães e dos pais nos vai levar? Fiquem comigo, pois não só usarei termos como mãe e pai no programa de hoje, mas honrarei mães e pais em todo o lado. Todos os anos, nos Estados Unidos, no Canadá e noutros países, as pessoas celebram os pais com o Dia da Mãe e o Dia do Pai. Em alguns países, especialmente nos países católicos da América do Sul, o Dia da Mãe celebra Maria, a mãe de Jesus. Mas isso não tem qualquer relevância para as celebrações norte-americanas. Graças à determinação de Anna Jarvis em homenagear a sua própria mãe e ao apoio financeiro do comerciante de Filadélfia, John Wanamaker, em 1914, o presidente Woodrow Wilson aprovou uma resolução que fez do segundo domingo de maio um feriado em honra desse exército terno e gentil, as Mães da América. Honrar os pais não foi tão fácil por uma série de razões. E só em 1972, ou seja, 58 anos mais tarde, é que o presidente Richard Nixon proclamaria o Dia do Pai como feriado federal. Da razão pela qual demorou tanto tempo, deve-se ao facto de os homens e as mulheres serem diferentes. Por muito difícil que isso seja, de aceitar pelos engenheiros sociais atuais. Como explica o History.com, a campanha para celebrar os pais da nação não teve o mesmo entusiasmo. Talvez porque, como explicou um florista, os pais não têm o mesmo apelo sentimental que as mães. As diferenças entre homens e mulheres vão além da percepção. Uma mulher que entende não apenas as diferenças físicas, mas também as diferenças entre o que os homens deveriam ser, é a nadadora Riley Gaines. Neste artigo do New York Post, que discute a reação de Gaines ao ter que dividir o vestiário e nadar contra um homem de 1,80 m que afirma ser mulher, lemos o seguinte. Os ativistas dos direitos dos transexuais afirmam que as mulheres trans são mulheres e devem ser incluídas no desporto. Gaines, que vem do Tennessee e nadou pela equipa da Universidade de Kentucky, disse que a América precisa de mais homens masculinos e elogiou os veteranos da Segunda Guerra Mundial. Essa foi a última vez que tivemos homens fortes, disse ela. Pensem nisto. Nos anos 90, na Segunda Guerra Mundial, os homens mentiam sobre a sua idade para se alistarem. Agora, em 2023, temos homens a mentir sobre o seu sexo para entrar no desporto feminino, ou nas prisões femininas, ou nos abrigos domésticos, ou nas irmandades, ou nas casas de banho, nos balneários. Ela culpa a sociedade por ter rebatizado a masculinidade como tóxica, má e indesejável. Agora, há uma mulher forte, não apenas na piscina, mas no discurso público, pronta para defender a verdade e a justiça. E, francamente, a sanidade mental. Considere a realidade que as nadadoras enfrentam quando competem com homens. No final da sua carreira de nadadora na UPenn, em 2022, a classificação de Thomas subiu de 65º lugar entre os homens para primeiro lugar no estilo livre feminino de 500 jardas.
e de 554 para quinto lugar entre os homens e mulheres no estilo livre de 200 jardas. Quem é que, no seu perfeito juízo, se recusa a admitir o óbvio? Os homens e as mulheres são diferentes, e essas diferenças são fundamentais para além do desporto. São críticas na forma como interagimos e nos papéis que desempenhamos na sociedade como um todo. Tanto os pais como as mães são necessários para uma sociedade bem ordenada. As mães tendem a ser mais carinhosas. Os pais, até pela natureza das suas vozes mais graves, mas também pelo seu comportamento e capacidade de suprimir emoções quando necessário, tendem a manter uma melhor disciplina na família. É claro que há exceções, mas estas são características gerais e ambas são necessárias, e as pessoas de bom senso sabem disso. O nosso mundo sempre teve falhas, e isso é especialmente verdade no que respeita às relações entre homens e mulheres, com extremos em ambos os extremos do pêndulo. As mulheres têm sido oprimidas em algumas culturas, especialmente em partes do Médio Oriente e da Ásia, onde os estilos de vestuário opressivos, a negação da educação formal e os castigos abusivos estão muito longe do que Deus pretendia quando criou Eva para ser a ajudante de Adão. Mas nas nossas nações ocidentais, muitas mulheres abandonaram todos os esforços de cooperação para se tornarem concorrentes dos homens. E nenhum dos extremos está a funcionar. Nós aqui no mundo de amanhã, acreditamos nos papéis dados por Deus para homens e mulheres. Acreditamos nos valores familiares em que tanto o marido quanto a mulher devem ser honrados. Nenhum de meus pais era perfeito, como nenhum pai é. Mas não duvido do amor que eles tinham por mim. Há muitos anos, costumava passar muito tempo com um diácono que visitava os nossos membros no Michigan. Na altura, eu via-o como um veterano. Mas agora sou mais velho do que ele era durante aqueles anos que passamos juntos. Uma observação que ele fez foi que tudo na vida parece estar a andar para trás. Casamo-nos, dizia ele, quando sabemos pouco sobre o que é o verdadeiro amor. Temos filhos quando sabemos pouco sobre como criá-los. Temos poucos rendimentos quando estamos a começar e quando mais precisamos deles. A nossa primeira casa é geralmente pequena quando precisamos de uma maior para criar uma família. Mas depois de os filhos saírem de casa, temos uma casa grande, uma conta bancária recheada e uma melhor compreensão de como educar os filhos. Ele disse isto com sentido de humor, mas há muita verdade nisso. E um aspecto que os filhos não reconhecem é que os pais estão a aprender a educá-los em tempo real. O livro de Hebreus dá a entender este conceito no contexto de como Deus mostra o seu amor por nós, castigando-nos de vez em quando. Está no capítulo 12, nos versículos 9 e 10. Além disso, tivemos pais humanos que nos corrigiram, e nós respeitamo-los. Não nos sujeitaremos muito mais facilmente ao Pai dos Espíritos e viveremos? Porque, na verdade, durante alguns dias, eles nos repreenderam como lhes pareceu melhor, mas ele para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Como acontece com a maioria das crianças, de vez em quando recebia correções dolorosas. Mas os castigos corporais acabaram quando cheguei aos 12 anos. E mesmo depois disso, embora me tenham dito não em numerosas ocasiões, nunca me lembro de ter sido posto de castigo, como se costuma dizer. Mas sim, houve alguma correção amorosa administrada para o meu bem, como lemos no versículo 11 do capítulo 12 de Hebreus. Ora, nenhuma correção parece ser alegre no presente, mas dolorosa. No entanto, depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. E assim, os pais são instruídos em Provérbios capítulo 29, e no versículo 17, corrige a teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará prazer à tua alma. Quando meu pai dizia para fazer algo, ele esperava que fosse feito. Mas nunca me lembro de ele me ter dito para fazer algo que não fosse razoável ou que não fosse para o meu bem. Bem, acho que há uma exceção a isso. Uma noite, quando vivíamos no Alasca, e isso foi antes de se tornar um estado, a rapariga mais velha que vivia na casa ao lado veio mostrar que sabia fumar. O meu pai achou que seria engraçado o seu filho de 6 anos ir ter com os pais dela e mostrar que conseguia fazer melhor: fumar um charuto. Isso não correu exatamente como planeado, mas nunca mais voltei a fumar. Por isso,
Acho que acabou por resultar bem a longo prazo. Os meus pais não eram pais de helicóptero. Não me controlavam e não me impediam de aprender lições de causa e efeito por mim próprio. Queriam saber o que eu estava a fazer e para onde ia. Mas eu podia estar fora a maior parte do dia a brincar no bosque, a pescar ou a jogar jogos de beisebol ou futebol. Aprendemos muito sobre como estabelecer regras para nós próprios, como negociar diferenças em geral, como nos darmos bem. Agora, francamente, admiro-me que os meus pais me tenham dado tanta liberdade como deram. Mas isso não significa que não houvesse limites ou expectativas. Nunca tiveram as convicções religiosas que eu vinha a abraçar aos 16 anos e nunca vi o meu pai ler a Bíblia. Mas, de alguma forma, ele compreendia inatamente alguns princípios bíblicos. Como exemplo, ele entendia um princípio encontrado em Provérbios 29 e versículo 15. A vara, ou a vara, e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Os meus pais suportaram a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. O meu pai serviu no exército e, quando a guerra terminou, fez carreira na recém-formada Força Aérea. Uma vez perguntei-lhe por que é que tinha deixado de ser fotógrafo, de tirar fotografias de celebridades e de acidentes de avião, para se tornar primeiro sargento. Explicou que o homem que ocupava essa posição antes dele não estava a conseguir fazer o trabalho. Por isso, um comandante de esquadrão ofereceu-lhe o lugar. Eu sabia, pelo testemunho de outros, que ele era muito respeitado nessa responsabilidade. Por isso, perguntei-lhe por que é que ele era bem-sucedido quando o homem que o precedia não era. Sem hesitar, ele disse: foi a minha educação. Não importava se era o meu pai ou o meu irmão mais velho, que também tinha uma quinta. Quando me diziam para levar a carroça até ao South 40, esperavam que eu o fizesse. E nem sempre diziam por favor. Não interpretem mal. Ensinaram-me a dizer, por favor, passa as batatas, ou, por favor, passa a manteiga à mesa de jantar. Mas há um momento para o por favor e um momento para simplesmente ser dito o que fazer. Não será isto bíblico? Reparem na parábola de Jesus sobre os servos indignos, que se encontra no capítulo 17 de Lucas, começando no versículo 7. E qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem já e senta-te para comer? Não lhe dirá antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Agradecerá ele ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Penso que não. Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que era nosso dever fazer. Sem uma forte orientação de meu pai, eu poderia muito bem ter acabado como muitos de meus colegas de classe naquelas décadas turbulentas dos anos 60 e 70. Enquanto o meu pai contribuiu para a construção da autodisciplina, a minha mãe contribuiu para alargar a minha educação. Certificou-se de que eu sabia ler e escrever. Inscreveu-me em aulas de natação, envolveu-me em desportos organizados, ensinou-me música e a ter modos sociais. E sim, foi ela que me ensinou a usar um martelo e uma serra, algo que muitos rapazes de hoje não sabem fazer. Também me ensinou a passar a ferro a minha roupa e a fazer a cama. Mas foi o meu pai que me ensinou a engraxar os sapatos. Há um ano que posso recordar e que realça a importância dos pais na vida dos filhos. O meu pai foi destacado para Marrocos em 1956 e durante um ano inteiro não teve a mão masculina que eu precisava. A minha mãe fez o seu melhor, mas simplesmente não conseguia ter o peso necessário para manter na linha um rapaz de 11 anos, irrequieto e por vezes rebelde. Um conflito constante que tínhamos era sobre as minhas aulas de piano. Em retrospectiva, é evidente para mim que, por mais maravilhosa que a minha mãe fosse, eu também precisava do meu pai nessa altura. Lembre-se que nessa altura não havia internet, e as chamadas telefônicas transatlânticas tinham de ser marcadas com antecedência e eram pouco frequentes. Cada pai desempenha um papel diferente, mas fundamental, na educação dos filhos. Cada um, por natureza, é diferente. Os sexos não são iguais, e afirmar que o são é negar as qualidades únicas do homem e da mulher, da mãe e do pai.
O nosso mundo está confuso. Homens e mulheres têm medo de expressar abertamente que reconhecem o óbvio, que homens e mulheres são diferentes, que é importante que os filhos se dirijam aos pais com os termos amorosos mãe, pai, mamã e papá. Ao ignorar as diferenças, perdem-se os papéis únicos que cada um desempenha na relação familiar. Hoje em dia, estas distinções estão a ser esbatidas e ignoradas. Os engenheiros sociais andam à solta no meio acadêmico, no governo, nos meios de comunicação social e nas grandes e pequenas empresas. Será de admirar que nos encontremos numa situação tão confusa e conflituosa quando permitimos que homens confusos ou oportunistas compitam no desporto feminino? Nada disto poderia acontecer num mundo educado na palavra do nosso Criador. Mas a compreensão de que somos um produto de um Deus todo sábio e todo poderoso tem estado sob ataque desde o tempo de Darwin. E a compreensão correta do plano e do modo de vida de Deus tem sido atacada há milênios. Ao contrário dos ativistas sociais e daqueles que eles conseguiram confundir com sucesso, Deus nos criou como homem e mulher. Quando confrontado pelos fariseus sobre os motivos para o divórcio, Jesus citou o primeiro capítulo de Gênesis. Lemos isso em Mateus, capítulo 19, versículos 4 e 5. E ele, respondendo, disse-lhes: Não lestes que aquele que os fez no princípio os fez macho e fêmea? E disse: Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A Bíblia aponta as diferenças, os pontos fortes e fracos do homem e da mulher. Vemos essas diferenças na forma como Paulo falou dos papéis de cada um e da educação dos filhos no segundo capítulo de 1 Tessalonicenses. Primeiro, vemos a natureza gentil da mulher no versículo 7, onde Paulo usa uma característica maternal para explicar como chegou aos Tessalonicenses. Nós, porém, éramos brandos entre vós, como uma mãe que amamenta os seus filhos. Mais tarde, Paulo usa a abordagem paternal masculina para explicar melhor esta relação com os Tessalonicenses. Embora continuando a ser meigo, vemos a característica mais autoritária e exigente de um pai que tem em vista o sucesso a longo prazo. Mais uma vez, capítulo 2, desta vez nos versículos 10 a 12. Vós sois testemunhas, e também Deus, de como nos portamos devota, justa e irrepreensivelmente entre vós, os que credes. Como bem sabeis que vos exortávamos, consolávamos e exortávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, para que andeis de forma digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A Bíblia também aponta armadilhas para homens e mulheres, fraquezas naturais expressas por ambos os sexos, que podem prejudicar seriamente seus lares. Em Provérbios, capítulo 21, no versículo 9, lemos sobre uma armadilha em que as mulheres são mais propensas a cair. É melhor morar no canto de um eirado do que numa casa partilhada com uma mulher contenciosa. Isto também é repetido com ênfase no capítulo 25 e no versículo 24. Portanto, as mulheres não devem ignorar esta instrução. Mas Paulo advertiu os pais sobre uma tendência que elas podem ter. No seu zelo, podem ser demasiado exigentes para com os filhos e levá-los a querer desistir de tentar. Isso é explicado em Efésios, capítulo 6, no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Deus fez-nos exclusivamente homens e mulheres. Há variações e exceções óbvias em termos de personalidades, mas ainda assim, somos feitos homem e mulher. Ambos os sexos são necessários para a procriação, mas ambos são necessários para uma sociedade ordenada e estável. Nenhum deve ser ignorado. Se outros quiserem entrar na terra da fantasia de outra pessoa, que assim seja. Mas aqueles que se baseiam nos valores que nos foram dados por Deus deveriam saber melhor. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se o achou útil e quer aprender mais, não se esqueça de obter a sua cópia gratuita de Parentalidade Bem-Sucedida, a Maneira de Deus. Basta clicar na hiperligação na descrição ou ir a omundodeamanha.org. Nós aqui no Mundo de Amanhã queremos ajudá-lo a entender seu mundo por meio das páginas da Bíblia. Portanto, não deixe de curtir, se inscrever,
e clicar no sino para não perder nenhum outro vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima.